Já estamos de volta com o Direto do Plenário, com imagens ao vivo do plenário do Supremo Tribunal Federal. Imagem tradicional todas as quartas e quintas-feiras na TV Justiça, com a entrada dos ministros dirigindo-se aos respectivos lugares, mais a representação do Ministério Público Federal para o início da sessão plenária da tarde de hoje, quinta-feira, que vamos acompanhar ao vivo, como sempre, direto do plenário. Boa tarde a todos, podemos nos sentar. Declaro aberta essa sessão extraordinária do Supremo Tribunal Federal e passo a palavra à senhora secretária, que fará a leitura da ata anterior, da sessão anterior. Ata da 13ª Sessão Ordinária do Plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 29 de maio de 2019. Presidência do senhor ministro Dias Toffoli. Presentes à sessão os senhores ministros Celso de Mello, Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Luiz Fux, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin e Alexandre de Moraes. Vice-Procurador-Geral da República, Dr. Luciano Maris Maia. Abriu-se a sessão às 14h16, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Pergunto se há alguma observação a ser feita. Não havendo, declaro a ata aprovada. Informo a Vossas Excelências e a todos os presentes que se encontram neste plenário graduandos das seguintes instituições de ensino: Centro Universitário FIP de Montes Claros, Estado de Minas Gerais, terra da nossa querida Carmen Lúcia. Centro Universitário do Leste de Minas Gerais, Coronel Fabriciano, Estado de Minas Gerais. Sejam todos muito bem-vindos. Não serão três? Informo a todos os presentes que, em razão da pauta de hoje com referendo e medida cautelar, que tem preferência, que pode, inclusive, ser levado em mesa, e já havia sido anteriormente, já há algum tempo, liberado pelo ministro relator Ricardo Lewandowski, e a importância deste julgamento, serão apregoados e, iniciado o julgamento na tarde de hoje, as seguintes ações para julgamento em conjunto, todas de relatoria do ministro Ricardo Lewandowski. Medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade 5.846, procedente do Distrito Federal, sendo requerente Partido Comunista do Brasil, interessado Presidência da República e Congresso Nacional. Nesta ação, há 3 inscrições para manifestações orais. Em conjunto, a medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade 5.924, procedente de Minas Gerais, sendo requerente o governador do Estado de Minas Gerais, interessado Presidente da República e Congresso Nacional. Aqui há 2 inscritos para falar. E referendo em medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade 5.624, procedente do Distrito Federal, da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, sendo requerente Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa Econômica Federal, FENAE, e também a Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro, CONTRAF, CUT, interessado Presidente da República e Congresso Nacional. Aqui encontram-se inscritos 3 inscrições orais. Ao todo, então, nós temos 9 sustentações orais ao relatório previamente, pois não? Tem uma quarta de... Pois não? Tem uma quarta. A 6.029. A 6.029, o relator pediu para não chamá-la. Não chamar. Não chamá-la. Serão... É isso mesmo, ministro? Pode apregoar. São todas, na verdade, aqui eu estou, na ação direta na qual eu dei a liminar, que é em muito menor extensão do que os vários pedidos nas demais ações diretas de inconstitucionalidade, esta que vai ser julgada neste momento. De maneira que há uma ação direta principal e de maneira que a exclusão de uma ou outra ação direta neste momento não terá nenhum prejuízo para o julgamento. Para o julgamento. É. Então, ficamos nas 3 primeiras. Pode ser, pode ser. Você chama nesse sustentacional
Essa é excluída? Deixa eu ver. É que eu estou seguindo o relator, conduz o processo. Presidente, eu aqui estou dizendo o seguinte, além desta, a primeira que Vossa Excelência, a qual Vossa Excelência referência, eu aqui no meu voto, eu estou me reportando a de 5624, a de 5846 e a de 5924. É que Sua Excelência preparou um voto para essas três. Então, o quarto item da pauta não será chamado hoje. A menos que também. Não, presidente, para mim, acho que está de bom tamanho. Pode chamar? Pois não. Se nem quiser chamar, pode chamar também essa outra? O item 4 pode chamar? Pode chamar. Já falei. Hoje, eu ia informar exatamente isso, que hoje ouviremos apenas as sustentações orais, em razão do adiantado da hora, do número de inscritos e da importância do caso em julgamento. Pois não. Presidente, talvez para evitar qualquer equívoco ou eventual nulidade, se Vossa Excelência quiser acolher a observação do ministro Marco Aurélio, não, Vossa Excelência, como relator, Vossa Excelência gentilmente agora fez esse comentário que eu, como relator, conduzo o julgamento. Mas eu creio que não haverá prejuízo nenhum, tanto na exclusão quanto na inclusão. Então, e a de cautela vamos incluí-la também. Faça logo a inclusão, porque assim... É que eu sempre... sigo a orientação do relator. Então, também apregou uma quarta ação de relatoria também do ministro Ricardo Lewandowski. Trata-se da medida cautelar em ação direta da inconstitucionalidade 6.029, procedente do Distrito Federal. Aqui é requerente a Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro, interessado Presidente da República, Congresso Nacional, Presidente da Caixa Econômica Federal e a própria Caixa Econômica Federal. Então, são 4 ações que serão apregoadas e iniciados o julgamento. Anuncio que os outros itens de pauta, inclusive listas, infelizmente não terão condições de serem chamados na data de hoje. Em razão disso, já anuncio previamente aos interessados que faremos a realocação em outras datas, especialmente do item 10 da pauta, não é isso, ministra Carmen Lúcia? 11. A ação direta 5.179, que é uma questão que envolve juízes classistas e que tem também preferência em razão de idade. Vamos procurar realocar, peço desculpas aos interessados, que eu sei que têm comparecido sempre para acompanhar, procuraremos realocar o mais rápido possível. Então, os outros itens de pauta que não foram apregoados não serão chamados e também listas não serão chamados. Nós faremos a leitura do relatório do eminente relator a respeito das ações, as sustentações orais, suspenderemos o julgamento, retomaremos na próxima sessão de quarta-feira. Próxima quarta tem sessão de manhã? Não, só à tarde. Dia 5, às 14 horas. Em razão disso, a questão relativa à homofobia fica transferida e o relator do ministro Celso de Mello, o ministro Edson Fachin, concordaram para o dia 13, fica realocado para o dia 13. Já comunico publicamente, então, que retomaremos no dia 5 com o voto do relator nessas 4 ações para conseguirmos esgotar o julgamento na próxima quarta-feira. E a homofobia e os outros itens da pauta que estavam colocados para o dia 5 serão realocados, mas a homofobia fica realocada já desde logo para o dia 13 de junho, porque o plenário deliberou pelo prosseguimento do julgamento e nós temos que dar cabo e fim àquela questão. Então, anunciado todos esses procedimentos, eu peço ao ministro Luiz Fux que assuma a presidência e, enquanto isso, já passo a palavra de logo ao ministro Ricardo Lewandowski para o seu relatório. Eu pensei que Vossa Excelência ia se declarar impedido ou suspeito. Não. Fiquei preocupado na questão deste impacto, desta envergadura. É que são os afazeres da presidência, claro. Como não entraremos... Eu compreendo que já fui presidente.
Sua Excelência, o ministro Ricardo Lewandowski tem a palavra para o relatório de todas as ações apregoadas. Pois não. Presidente, agradeço a palavra. Eu estou fazendo um resumo do possível e vou trazer o essencial, porque a matéria é complexa, de modo que não posso superar muita coisa quanto ao relatório que já está encartado nos autos. Eu digo que, inicialmente, registro que o ato normativo aqui atacado foi também impugnado por meio das ADIs 5846, 5924, que me foram distribuídas por dependência. Assim, considerando que esta ação encontrava-se em estágio mais avançado, além de ter maior abrangência, determinei o julgamento conjunto de todas nestes autos, sem prejuízo de instrução em separado em cada uma delas. Pois bem, a ADI 5.624 do Distrito Federal foi ajuizada pela Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa Econômica Federal, FENAI, e pela Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro, contra a CUT, contra o texto integral da Lei 13.303 de 2016, que é a Lei das Estatais, recentemente editada, que não se confunde com a Lei das Privatizações, aquela editada durante o governo do Fernando Henrique Cardoso, presidente Fernando Henrique Cardoso, a qual farei referência no meu voto e também nas considerações que farei depois do voto. São duas leis distintas, a Lei das Estatais de 2016 e a Lei das Privatizações de 1997. Ambas estão em vigor. Estão sendo atacadas apenas alguns dispositivos da Lei das Estatais de 2016. Nada, embora indiretamente haja uma certa conexão com relação às duas leis. Bem, digo então, os requerentes apontam que o ato normativo questionado ofenderia diretamente o princípio constitucional da separação dos poderes, ao consubstanciar invasão ilegítima do poder legislativo sobre outro poder, especialmente por ferir a prerrogativa do presidente da República de iniciar o processo legislativo de matérias que envolvam organização e funcionamento do poder executivo e o regime jurídico dos servidores, bem assim como reduzi-la, entre aspas, no que se refere à direção superior da Administração Pública Federal, contrariando assim o artigo 61.2, combinado com o artigo 84.6 da Constituição. Outros, sim, entendem que a lei impugnada apresenta excesso de abrangência, razão pela qual, entre aspas, somente poderia aplicar-se a empresas estatais que explorem atividade econômica em sentido estrito. Destacam também a afronta ao artigo 8º da Constituição Federal, o qual assegura a livre associação profissional ou sindical, de que é corolário o direito de votar e ser eleito para cargo de direção sindical, além de restringir o exercício de representação sindical plena. Pontua ainda que a lei estabelece regras mais restritivas às empresas estatais que as vigentes para empresas privadas. Por essas razões, requer que seja concedida medida cautelar para suspensão da eficácia da Lei 13.003, de 2016, ou, pelo menos, para conferir interpretação conforme aos artigos 1º, 7º, 16, 17, 22 e 25, para que as demais normas sejam direcionadas exclusivamente às empresas públicas e sociedades de economia mista que explorem atividade econômica em sentido estrito e em regime de competição com o mercado. A Câmara dos Deputados sustenta que a tramitação do projeto de lei atendeu às disposições constitucionais e regimentais cabíveis, e o Senado Federal afirma a constitucionalidade formal e material do ato normativo impugnado. A Advocacia Geral da União opina pela ilegitimidade ativa da Federação Nacional das Associações de Pessoal da Caixa Econômica Federal, uma vez que, entre aspas, seus representados não configuram uma classe específica, mas parcela de categoria profissional vinculada a determinada empresa. Além do mais, manifesta-se pelo indeferimento da cautelar. A Procuradoria-Geral da República, por seu turno, em denso voto, manifestou-se pelo deferimento da medida cautelar. Por dependência à presente ação, foram-me distribuídas as ações diretas 5846 e 5924, que igualmente impugnam dispositivos da Lei das Estatais. A ADI 5846, com pedido de cautelar, foi ajuizada pelo Partido Comunista do Brasil, PCdoB,
para conferir, entre aspas, interpretação conforme a Constituição ao artigo 29, caput, inciso 18, da Lei 13.303, e por arrastamento ao artigo 1º, caput, e parágrafos 1º, 3º e 4º, inciso 1º, artigo 3º, caput, do Decreto número 9.188, de 2017, é aquele que foi editado pelo Presidente da República para, alegadamente, regulamentar o artigo 29, do qual estamos tratando nesta ADI da Lei das Estatais. Então, o Presidente da República editou um decreto, que é exatamente esse, 9.188, de 2017, para estabelecer um procedimento licitatório simplificado que, alegadamente, teria suporte ou âncora no artigo 29 da Lei das Estatais. Bem, então, continua o PCdoB dizendo, além de pedir por arrastamento a inconstitucionalidade do decreto, pretende também que se fixe interpretação conforme, segundo a qual a dispensa de licitação aplica-se apenas à venda das ações que sejam comercializadas na Bolsa de Valores no contexto de investimentos institucionais, excluindo-se de seu âmbito de incidência a alienação do poder de controle de sociedade de economia mista ou de suas subsidiárias ou controladas, e a alienação da participação, ainda que minoritária, em sociedades de propósitos específicos, constituídas para implementar e gerir concessões públicas em caráter cumulativo, que declare a inconstitucionalidade das expressões, sub-aspas, unidades operacionais e, sub-aspas, estabelecimentos integrantes constantes do artigo 1º, parágrafo 4º e 1 do Decreto 9.188, em caráter cumulativo, que declare a inconstitucionalidade do parágrafo 2º do artigo 7º do Decreto 9.188, páginas tais e tais. O partido requerente narra que há situação de dependência normativa em que as regras impugnadas interagem umas com as outras e que, por isso, se faz necessária a impugnação conjunta do artigo 29, caput, da lei em tela, e do Decreto 9.188. Explica que, diante da propalada autonomia do decreto, não pode ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade e como também poderia ser declarado inconstitucional por arrastamento. Ademais, afirma que, da mesma forma como a criação de empresas públicas e sociedade de economia mista, elas devem dar-se por meio de lei. Também a alienação da sociedade, que corresponde à retirada do Estado do domínio econômico, deve ocorrer da mesma forma. Há uma série de argumentos do requerente, ao qual fiz menção, que suscita a figura, o princípio do paralelismo das formas. Ou seja, entendendo que se para criar a empresa pública de economia mista e subsidiária se exige lei, também para sua extinção, para a perda do controle acionário, também se exigiria lei. Me dispenso de ler em detalhes essa manifestação, que certamente será repetida da tribuna. Destaca ainda, nessa mesma linha, entre aspas, que não há dúvida de que a autorização legislativa é necessária para que ocorra a alienação do controle acionário, tanto de sociedade de economia mista, quanto de suas subsidiárias, etc. Cita precedentes dessa Casa em que a tese da imprescindibilidade de autorização legislativa por meio de lei em sentido formal para a prática de atos que comportem perda do controle acionário por parte do Estado teria sido acolhida, mais especificamente na DI 234, Rio de Janeiro, na DI 1703 de Santa Catarina, na DI 1348 do Rio de Janeiro, aduzindo a inconstitucionalidade material da dispensa de licitação para alienação de ativos da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias e controladas, bem como de sociedade com propósito específico criados para gerir concessões públicas, por violação aos artigos 37, 21 e 173, parágrafo 1º, 3 da Constituição. Aí há uma série de argumentos também que peço ver para não adentrar neles de maneira vertical, porque serão certamente deduzidos a partir da sustentação oral. Mas continua, então, depois do trecho pinçado, entendendo que o Decreto 9.188 viola o conteúdo mínimo, entre aspas, das normas constitucionais que submetem a sociedade de economia mista ao princípio licitatório, inciso 21 do artigo 37, parágrafo 1º do artigo 173, ambos da Constituição Federal.
Alega ainda, em relação à alienação da participação minoritária em sociedade de propósito específico, constituídas para gerir concessões públicas, que, entre aspas, não é compatível com o princípio da licitação substituir na SPE a empresa pública especializada que concorreu decisivamente para a vitória do consórcio com a sua capacitação técnica. Dizendo mais que a alteração do quadro societário da sociedade de propósito específico, para além de reflexos econômicos, altera o equilíbrio técnico apresentado ao poder público quando da licitação, podendo afetar a qualidade e a própria continuidade do serviço prestado. Destaca, então, a possibilidade de aplicação do princípio do paralelismo das formas, uma vez que, entre aspas, a alienação da participação pública nessas empresas não pode simplesmente ser feita nos termos de um negócio privado, como ocorreria se tivesse lugar a aplicação do Decreto 9.188, em especial seu artigo 4º, parágrafo único. Aí também há algumas alegações, das quais destaco o seguinte, entre aspas, qualquer alienação nunca poderia desconsiderar a qualidade e a continuidade do serviço público prestado. Tampouco haveria sentido que a referida participação societária, resultante de um procedimento provido da máxima publicidade, fosse alienada por meio de procedimento privado e sigiloso, como previsto no artigo 7º, parágrafo 2º do Decreto 9.188 de 2017. Pontua, ademais, entre aspas, que, de acordo com o artigo 4º da Lei 9491 de 97, na verdade 96, perdão, vou afirmar aqui. Bem, da lei das desestatizações, a alienação da participação societária, inclusive de controle acionário, é modalidade operacional de execução das desestatizações, que, segundo dispõe o parágrafo 3º do mesmo artigo, será realizada mediante licitação, podendo ser empregada a modalidade leilão. Entende, por fim, ser inconstitucional a determinação, entre aspas, do sigilo das avaliações econômico-financeiras de ativos da sociedade de economia mista a serem alienados, previsto no parágrafo 2º do artigo 7º do Decreto 9.188, pois, entre aspas, viola a diretriz constitucional da publicidade, constando o artigo 37, segundo a qual se deve prestigiar o acesso à informação, devendo ser motivado o ato administrativo que classifica dados como sigilosos. Afirma nessa linha, entre aspas, que o fato de a sociedade de economia mista se submeter à fiscalização da CVM não afasta a incidência do princípio constitucional da publicidade e da lei de acesso à informação. Requer, então, seja concedida a medida cautelar, por considerar que, entre aspas, o Decreto 9.188 entrou em vigor no último dia 1º de novembro de 2017, segundo dispôs o artigo 41 do próprio diploma normativo. Os processos de alienação de ativos da Sociedade de Economia Mistas federais, já iniciados na data da entrada em vigor do mencionado decreto, passaram a ser por ele regulados, parágrafo 2º do artigo 40 do Decreto 9.188. Todos esses processos iniciados ou prestes a ser iniciados serão fatalmente atingidos pela decisão do STF nesta ação direta de inconstitucionalidade, notadamente porque a exigência de autorização legislativa e a necessidade de realização de licitação impactam drasticamente o modo pela qual a alienação dos ativos será realizada. Ressalta-se, continua, em especial, que é anunciada a alienação de ativos da Eletrobras e de suas controladas subsidiárias, a qual seria, se de fato viesse a ocorrer diretamente, diretamente impactada pela decisão do Supremo Tribunal Federal neste processo. Como empresa de sociedade de economia mista, é concreto e imediato o risco de parte de seus ativos serem alienados por meio de procedimento previsto neste citado decreto. Por sua vez, na ADI 5.924 de Minas Gerais, ajuizada pelo governador do Estado de Minas, ataca os dispositivos do capítulo 2º do regime societário da empresa pública e da sociedade de economia mista, por suposta violação da autonomia dos entes federativos. Entende que a União não possui competência para exigir a criação de auditoria interna do Comitê
de auditoria estatutária, bem como para impor requisitos e restrições à indicação de administradores. Argumenta ainda que tais exigências importariam em violação da autonomia gerencial e financeira dos entes federativos, entre aspas, na medida em que exigem o aumento das despesas com pessoal nas empresas estatais e subsidiárias. Apenas para esclarecimento de Vossas Excelências, no julgamento liminar, nós não vamos entrar nesse tópico, mas algo que chama atenção e que será objeto do julgamento de mérito dessas ações é que essa lei das estatais, a Lei 13.303, de 30 de junho de 2016, segundo a ementa, ela é uma lei nacional, não é uma lei federal, porque ela dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, de sociedade de economista e de suas subsidiárias no âmbito da União, dos Estados e do Distrito Federal. Inclusive, esse caráter nacional desta lei está sendo impugnada, mas não será objeto de discussão no que tange a cautelar que eu concedi. Então, essas são as impugnações, requer, ao final, a suspensão cautelar dos artigos 5º ao 26, bem como a interpretação conforme a Constituição de diversos dispositivos da Lei 13.003. Em 27/6/2018, concedi em parte a cautelar ad referendum do plenário para conferir interpretação conforme à Constituição ao artigo 29, caput, inciso 18 da Lei 13.003, afirmando que a venda de ações de empresas públicas, sociedade economista ou de suas subsidiárias ou controladas exige prévia autorização legislativa, sempre que se cuide de alienar o controle acionário, bem como a dispensa de licitação só pode ser aplicada à venda de ações que não importem a perda de controle acionário das empresas públicas, sociedade economista e mista ou de suas subsidiárias ou controladas. Em 5/10/2018, a Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro, CONTRAF, ajuizou a DI 6.029 contra o presidente da República Federativa do Brasil. É assim que vem a inicial. E outros, alegando que, em 19/1/2018, a Assembleia Geral aprovou um novo estatuto para a Caixa Econômica Federal, fazendo com esteio no artigo 72 do Decreto 8.945, o qual contraria o Decreto-Lei 759, na medida em que este exige decreto presidencial para aprovação do estatuto da citada alteração, modificação. Salto aqui alguns trechos, senhor presidente, e digo que, posteriormente, a Procuradoria-Geral da República juntou aos autos nova manifestação mais abrangente, adiantando o posicionamento do parquê quanto ao mérito das ações, opinando pelo conhecimento parcial delas e, no mérito, pela procedência parcial dos pedidos. Este é o relatório sumário, senhor presidente. Então, o relatório sumário de Vossa Excelência, ele aborda a medida cautelar na ação direta 5846, na ação direta, cautelar na ação direta 6029 e na ação direta 5624. Confere? Isso. Que eu vou chamar as sustentações orais considerando essa ordem. Ou seja, vamos pelos requerentes, né? Federação Nacional de Associações, da Caixa Econômica, depois veio o Partido Comunista como requerente e depois a Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro. Essa é a ordem, não foi? Olha a ordem. Sai para um monte. Começa por essa. Então, após o relatório minucioso do eminente relator, eu vou dar a palavra às partes. Pois não. Então, eu chamo a tribuna, que falará pelo requerente, Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro, CONTRAF, CUT, Dr. Luiz Alberto dos Santos. Vossa Senhoria vai falar sobre as três ações. Né? Excelentíssimo senhor presidente,
excelentíssimo senhor relator da ação direta de inconstitucionalidade 5.624, excelentíssimo senhor relator da reclamação constitucional 33292 e da reclamação 34549, excelentíssimas senhoras ministras, excelentíssimos senhores ministros do Supremo Tribunal Federal. O julgamento desta tarde se reveste de enorme importância. Trata-se de apreciar os pedidos cautelares formulados na ADI 5624, assim como nas reclamações, e concluído-se pela confirmação das liminares proteger o patrimônio público e a integridade das instituições. Na ADI 5624, a liminar originalmente pleiteada pelas autoras FENAI e CONTRAF objetivava o reconhecimento da própria invalidade da Lei 13.303 do Estatuto das Estatais. Tal lei incorre em ofensa direta ao princípio da separação dos poderes, materializando invasão ilegítima e inaceitável do Poder Legislativo sobre a prerrogativa do chefe do Executivo de dar início ao processo legislativo em matérias que envolvam a organização e funcionamento do Poder Executivo e ao regime jurídico dos servidores. Trata-se, senhores ministros, de lei que, a pretexto de regulamentar o artigo 173, parágrafo 1º da Constituição, estabelece o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, que explorem a atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços, dispondo também sobre a constituição, o funcionamento dos conselhos de administração fiscal e os mandatos, a avaliação, desempenho e a responsabilidade dos administradores. Disciplina ainda o regime de licitações daquelas empresas. Esses conteúdos, excelência, estão diretamente relacionados à organização e funcionamento do Poder Executivo, uma vez que as empresas estatais o integram e a ele se vinculam, sujeitando-se à supervisão ministerial, assim como às suas orientações políticas e administrativas, sendo efetivamente instrumentos da concretização das políticas públicas, além da promoção do desenvolvimento, prestação de serviços e atendimento das necessidades da sociedade. A norma em tela afeta a prerrogativa constitucionalmente assegurada ao chefe do Executivo e aos ministros de Estado de exercer a direção superior da administração. Ao tratar de tal objeto, a norma invade a reserva de iniciativa estabelecida pelo artigo 60, parágrafo 1º, inciso 2 da Constituição, notadamente as suas alíneas C e E. A jurisprudência desta excelsa Corte é reiterada no sentido de considerar tais temas igualmente sujeitos à reserva de iniciativa, como no julgamento da ADI 1846, medida cautelar, em que se discutia limitações legais à gestão de empresas estatais por iniciativa parlamentar. Trata-se da mesma situação ora examinada. Em sua totalidade, a lei em tela invade a atividade administrativa do chefe do Executivo e estabelece restrições e limitações à atuação, quando não à própria constituição de empresas estatais, extrapolando os próprios limites materiais do Estatuto, mas, sobretudo, em afronta à reserva de iniciativa do chefe do Executivo para submeter ao Legislativo tal legislação, tanto por se tratar de norma que dispõe sobre a organização estatal, reservada ao chefe do Executivo, quanto por estabelecer regramento ao provimento de cargos de direção em empresas estatais, ou seja, dispondo sobre o seu regime jurídico, matéria que é reservada à iniciativa do Executivo nos termos do artigo 61, 2c da Constituição. Esses dispositivos, excelências, interpretados sistematicamente com o artigo 84, 6º-A, conduzem à inevitável conclusão de que somente podem ser tratados por meio de proposição de iniciativa do chefe do Executivo. E, à luz do citado artigo 173, parágrafo 1º, tal regulamento diz respeito direta e imediatamente à organização e funcionamento do Poder Executivo. No mesmo sentido, a ADI 4284, em que se impugnava dispositivos da Constituição do Estado de Rondônia, resultantes de emenda constitucional de iniciativa parlamentar, estabelecendo como condição para permanência em cargo de direção em algumas estatais, a Lei 13.303 constitui-se, assim, em instrumento legislativo ilegítimo, eivado de inconstitucionalidade insuperável pela via da sanção presidencial. A Lei 13.303 ainda ofende ao artigo 5º, 17 e artigo 8º 3 da Constituição, ferindo direitos e garantias individuais, notadamente nos artigos 16 e 17, por exemplo, ao fixar condições proibitivas para que cidadãos, no gozo de seus direitos políticos, sejam investidos em cargos de direção ou de membros de conselhos de empresas estatais, vedando-se tal direito àquele que esteja no cargo em organização sindical ou que tenha participado nos 36 meses anteriores de estrutura decisória de partido político ou em trabalho vinculado à organização, estruturação e realização de campanha eleitoral. Trata-se, senhores ministros, de limitação que fere o direito individual assegurado a cada cidadão de exercer atividade sindical ou política, sem que esteja presente razão suficiente para afastar tais cidadãos do legítimo direito à investidura em cargos de direção ou gestão em empresas estatais. Por meio dessas normas,
fica impedido de ser nomeado para cargo de diretor ou conselheiro em empresa estatal quem seja dirigente estatutário de partido político, mesmo que licenciado, devendo o indivíduo, assim, renunciar ao exercício de seus direitos políticos para que seja investido em cargo de gestão em empresa estatal. Da mesma forma, é também impedida a nomeação do indivíduo que tenha participado de estrutura decisória de partido político ou mesmo que tenha apenas prestado algum tipo de serviço vinculado à organização, estrutura e realização de campanhas eleitorais. É evidente excesso que parte da lógica equivocada da criminalização da militância partidária ou da concepção de que a simples participação prévia nessas atividades revela conduta imprópria a ser vedada. Assim, se o indivíduo pretende, algum dia, exercer cargo em empresa estatal, não poderá ter militância partidária ou atuação em campanha política de qualquer espécie, sob pena de ficar impedido por 36 meses. Mais grave ainda é a incompatibilidade prevista no inciso 3 do parágrafo 2º, que veda a investidura tanto em cargo de conselheiro quanto em cargo de direção em empresa estatal de pessoa que exerça cargo em organização sindical. Qualquer que seja o cargo, eletivo ou não, exercido em organização sindical, gera essa incompatibilidade. Ao assim dispor, a norma fere o artigo 8º da Constituição, que assegura a livre associação profissional ou sindical de que é corolário votar e ser votado para cargo de direção sindical, restringindo ainda o exercício da representação sindical plena, assegurado pelo inciso 3º desse artigo. Ademais, a Lei 13.303 contraria o próprio artigo 173, ao fixar em seu artigo 1º âmbito material ampliado. Ela submete ao seu regime jurídico a totalidade das empresas públicas e sociedades de economia mista dos 3 níveis de governo que explorem atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou prestação de serviços, ainda que a atividade econômica esteja sujeita a regime de monopólio da União, ou seja, de prestação de serviços públicos, ou seja, não necessariamente atividade econômica. A razão do artigo 173 prever tal estatuto é a de assegurar, tanto quanto possível, competitividade a essas empresas, inclusive por meio de regime diferenciado de licitações, a que se refere o artigo 2217 da Constituição. Alcança, assim, sem amparo constitucional, inclusive quanto ao regime diferenciado de licitações, a totalidade das empresas públicas e sociedades de economia mista do país. Não diferencia, efetivamente, as empresas sujeitas ao Estatuto das Empresas Estatais e Sociedades de Economia Mista, segundo o tipo de atividade exercida ou suas características, no que se refere ao regime de competição com empresas privadas. Contudo, é claro o artigo 173, parágrafo 1º, quando requer que a lei estabeleça o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias que explorem atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços. Assim, a liminar deve ser deferida para, pelo menos mediante interpretação conforme, limitar o escopo da norma aos casos expressamente previstos no artigo 173, parágrafo 1º. Ademais, a Lei 13.303 fere diretamente a Constituição por meio do seu artigo 29 e 18, o qual foi objeto da medida liminar deferida pelo excelentíssimo senhor ministro Ricardo Lewandowski, que acolheu a tese de que a alienação de ações de empresas estatais que impliquem perda de controle, ou seja, na própria descaracterização da empresa enquanto empresa estatal, depende de 2 requisitos: autorização legal expressa e licitação, nos termos da própria lei de que trata o artigo 22, inciso 27, e 173, parágrafo 1º, 3º da Constituição. Tal deliberação, excelências, e isso foi objeto de reclamação, restou desobedecer em casos concretos, particularmente pela Petrobras, ao dar continuidade ao processo de alienação de 90% da participação na transportadora associada de gás S.A. e 100% da Araucária Nitrogenados S.A. e retomar a formação de parcerias em refino sem a realização de licitação, mas de simples processo de seleção de parceiros com fundamento no já mencionado decreto 9188. Essencialmente, senhores ministros, senhoras ministras, esse decreto disciplina a alienação de ativos das sociedades de economia mista com dispensa de licitação, mas submetendo essa alienação a um procedimento competitivo composto por fases tais como preparação, consulta de interesses, apresentação de propostas preliminares, apresentação de propostas firmes, negociação, resultado e assinatura dos instrumentos jurídicos negociais. Procedimento que, com efeito, não é licitação nem pode ser tomado como tal. Tal decreto extrai seu fundamento legal do artigo 28, parágrafo 3º, inciso 2 e parágrafo 4º, e artigo 29, caput, inciso 18 da Lei 13.303. Em 13 de 11 de 2017, os autores da ADI 5.624 apontaram, em petição dirigida ao ministro relator, a inconstitucionalidade da interpretação dada pelo Executivo a tais dispositivos. Com efeito,
O artigo 29, inciso 18, nada diz a respeito da dispensa de licitação, envolvendo ativos ou bens das empresas. A dispensa ali permitida refere-se apenas à compra e venda de ações, títulos de crédito e de dívida e de bens que produzam ou comercializem, ou seja, a mesma hipótese prevista no artigo 28, parágrafo 3º, inciso 1º. A alienação de ativos ou de ações de empresas estatais que caracteriza a perda de controle nada mais é do que uma modalidade de desestatização prevista no artigo 4º da Lei 9491 de 97, que trata do Programa Nacional de Desestatização. Naquela lei, aplicável inclusive à alienação de ações e ativos de subsidiárias da Petrobras, vez que não afastada a sua aplicação pelo próprio artigo 3º da Lei 9491, tem-se a necessidade de licitação, podendo ser utilizado leilão para tais alienações. Ademais, tais alienações de controle acionário só podem ocorrer mediante autorização legal expressa. A autorização genérica, contida na própria Lei 9491, e menos ainda os artigos 28 e 29 da Lei 13.303, não tem o condão de suprir a necessidade de aprovação prévia do Legislativo, que ponderará a presença ou não do interesse público em tais alienações e a preservação do princípio da continuidade. Não se trata de meros atos de gestão, excelências, singelos e corriqueiros, mas de operações que podem envolver ativos estratégicos e bilhões de reais, e que, uma vez praticados, são de difícil reparação. No caso de subsidiárias, uma vez autorizado por lei a empresa a constituí-las, devem elas, por definição, guardar pertinência com o seu próprio objeto social. Vale dizer, a subsidiária é um desmembramento da empresa originária constituído em prol da sua eficiência. Assim, não fosse exigível a autorização legislativa, bastaria uma empresa estatal criar, sucessivamente, por meio de desmembramento, subsidiárias diversas para cada uma das atividades que integram o seu objeto e, a seguir, livremente alienar o controle de cada uma delas, restando, ao fim e ao cabo, nada a ser por ela diretamente executado. No caso da Petrobras, destaque-se ainda, a Lei 9.478 prevê nos seus artigos 64 e 65. Artigo 64. Para o estrito cumprimento de atividade de seu objeto social, que integra a indústria do petróleo, fica a Petrobras autorizada a constituir subsidiárias, as quais poderão associar-se majoritariamente a outras empresas. Vejam, empresas que cumpram, então, portanto, atividades de seu objeto social. O artigo 65, por sua vez, diz: a Petrobras deverá constituir uma subsidiária com atribuições específicas de operar e construir seus dutos, terminais marítimos e embarcações para transporte de petróleo, seus derivados e gás natural. O artigo 65 é particularmente relevante para o caso da TAG. Trata-se de empresa de capital fechado que, nos termos do seu estatuto, tem por objeto as operações de transporte e armazenagem de gás em geral, por meio de gasodutos, terminais ou embarcações próprios ou de terceiros. Trata-se de atividades que são monopólio da União, que podem ser contratadas com empresas estatais ou privadas. Assim, se a lei expressamente determinou a sua constituição como subsidiária, somente a lei poderia determinar a sua alienação. Não se discute, no caso, senhores e senhoras ministros, se é ou não aplicável ao caso o regime de licitações ditado pela Petrobras, com fundamento no artigo 67 da Lei 9478, visto que os processos de alienação da TAG e da ANSA estariam protegidos quanto à aplicação desse regime pelo artigo 91, parágrafo 3º da própria Lei 13.303, vez que iniciados em 2017, ou seja, antes do decurso de 24 meses de sua vigência, e esse dispositivo, o artigo 91, determina exatamente que os processos em curso seguissem diretamente as regras anteriores. O que se discute é que, sendo inafastável o paralelismo da forma para que se privatize empresa estatal constituída com base em autorização legal, seja na forma do artigo 37 e 19, seja na forma do artigo 37 e 20 da Constituição, nem a TAG nem a ANSA poderiam ser objeto de desestatização. Não pode, para tal fim, ser acatado o argumento de que não se trata de desestatização nos termos da Lei 9491, mas de simples ato de gestão da empresa. Com efeito, a alienação em tela tem como objeto imediato a geração de caixa para a empresa, ou seja, o desinvestimento tem o objetivo imediato de contribuir para a reestruturação econômica do setor público, especialmente através da melhoria do perfil e da redução da dívida pública líquida. Neste conceito, incluída a própria dívida da Petrobras. Mas a própria Lei 9491 não serve para dar a autorização pretendida, que há de ser específica, tanto quanto deve ser específica a autorização para a constituição de subsidiária, que no caso da TAG reside no próprio artigo 65 supracitado da Lei 9478. Assim, senhores ministros,
Manter em vigor a Lei 13.303 em sua inteireza submete a grave dano à ordem pública e à institucionalidade. É a lei ilegítima e tem origem ilícita in totum. A sua regulamentação é ilegítima, a sua aplicação nula, o que gera enorme insegurança jurídica e afeta a própria atuação da empresa em seus mercados. A sua suspensão se impõe, o que não impediria que, eventualmente, viesse o Congresso Nacional a aprovar posteriormente lei que suprisse tal lacuna. Assim, senhores ministros, pleiteie-se a liminar nos termos originalmente formulados e, se não for esse o entendimento da Corte, que se mantenha na sua íntegra a liminar concedida pelo ministro Ricardo Lewandowski. Muito obrigado. Também agradeço a participação do Dr. Luiz Alberto Santos, pela requerente Confederação Nacional dos Trabalhadores. Pela ordem agora, chama a tribuna, que falará pelo requerente Partido Comunista Brasileiro, Dr. Cláudio Pereira Souza Neto. Excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, excelentíssimo senhor relator, ministro Ricardo Lewandowski, eminentes magistrados que integram o plenário do Supremo Tribunal Federal, excelentíssimo senhor Procurador-Geral da República. A ADI 5.846, proposta pelo Partido Comunista do Brasil, tem como objeto o artigo 29, inciso 18, da Lei 13.303. E essa ADI foi dirigida à Corte para pedir que a Corte realize interpretação conforme a Constituição desse preceito. E, a partir desta interpretação conforme a Constituição, que declarem constitucionais alguns preceitos que integram o regulamento desse dispositivo legal, que é o Decreto 9.188. Pois bem, de acordo com o artigo 29, inciso 18, da Lei 13.303, é dispensável a licitação na compra e venda de ações, títulos de crédito e de dívidas e de bens. Essa lei, ela é fiel ao princípio da licitação, ela estabelece a obrigatoriedade da licitação nas empresas públicas e nas sociedades de economia mista, mas ela também já prevê as hipóteses de inexigibilidade e de dispensa de licitação. E uma das hipóteses é essa, que está prevista no artigo 29, inciso 18, da referida lei. Pois bem, nós requeremos que se realizasse interpretação conforme a Constituição desse dispositivo legal para que o Supremo Tribunal Federal reafirmasse a sua jurisprudência tradicional no sentido da exigência de edição de lei autorizando a alienação do controle da sociedade de economia mista, para que tenha lugar a venda de ações no âmbito dos investimentos institucionais da sociedade de economia mista, ações que a sociedade tem em sua tesouraria, por exemplo, relativas aos seus investimentos institucionais, não é necessária a licitação, como, aliás, a legislação brasileira já prevê tradicionalmente, inclusive a Lei 8666, mas, no que se refere à quantidade de ações necessárias à manutenção do controle acionário, seria realmente exigida a edição de lei e que esta operação se realizasse em conformidade com um procedimento licitatório válido. Então, portanto, o pedido de interpretação conforme no sentido de excluir do âmbito de incidência do dispositivo legal que prevê hipótese em que a licitação é dispensável, exigir do âmbito de incidência deste preceito a alienação do controle acionário. Pois bem, esse dispositivo legal, cuja interpretação conforme ora se requer, é regulamentado pelo Decreto 9.188. Excelências, gostaria de chamar a atenção
para o que determina o artigo 1º desse decreto. Fica estabelecido, com base na dispensa de licitação prevista no artigo 29, caput, inciso 18 da Lei 13.303, este regime especial de desinvestimento. Excelências, portanto, este decreto é um decreto que disciplina uma hipótese de dispensa de licitação. Esse decreto não fixa um procedimento licitatório. Ele declaradamente, de acordo com o seu artigo 1º, ele estabelece um procedimento de dispensa de licitação. E depois de dizer isso, que está disciplinando um procedimento de dispensa de licitação, ele diz que o decreto se aplica à alienação de ativos. Ativos compreendidos, isso está estabelecido no artigo 1º, parágrafo 4º, inciso 1º, ativos são compreendidos como unidades operacionais, estabelecimentos integrantes do seu patrimônio, direitos e participações diretas ou indiretas em outras sociedades. Portanto, o decreto, ele não permite apenas a alienação de ações no âmbito dos investimentos institucionais da sociedade de economia mista. Ele permite a alienação de unidades operacionais. Ele permite a alienação de estabelecimentos sem que se instaure processo licitatório. Ele caracteriza que essas hipóteses como hipóteses de dispensa de licitação. No artigo 4º, parágrafo único, o decreto 9188 diz que as contratações devem observar os preceitos de direito privado. No artigo 7º, parágrafo 2º do decreto, que as avaliações econômico-financeiras serão sigilosas. Portanto, o decreto pretende estabelecer um procedimento sigiloso, regido pelo direito privado, para alienar unidades operacionais, estabelecimentos integrantes do patrimônio da sociedade. Excelências, tal como consta da liminar proferida pelo ministro Lewandowski, data máxima vênia, a hipótese realmente é de exigência da edição de lei autorizando a alienação de empresas públicas e sociedades de economia mista. A exigência de lei consta do artigo 173 da Constituição Federal, assim como do artigo 37, incisos 19 e 20. A exigência de lei para criar sociedade de economia mista, para criar empresas públicas, também se aplica à alienação dessas empresas em decorrência do princípio do paralelismo das formas. Há inúmeros precedentes nesse sentido. Menciono, por exemplo, a ADI 234, a ADI 1703, a ADI 1348, essa última de relatoria de Sua Excelência, ministra Carmen Lúcia. Portanto, me parece que a exigência da edição de lei para autorizar a alienação de ativos que impliquem a perda do controle acionário é tema absolutamente consolidado há décadas na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Pois bem, excelências, mas a licitação, a realização de licitação para alienação do controle acionário também é exigida. Tal exigência consta, inclusive, de precedente do Supremo Tribunal Federal, a ADI 5.624. Como se trata de alienação de patrimônio público, aplica-se o princípio licitatório em decorrência do que estabelece o artigo 37, inciso 21, e também do que determina o artigo 173, parágrafo 1º, inciso 3 da Constituição da República. Aplica-se, sobretudo, em decorrência do princípio republicano, do princípio da isonomia, do princípio da eficiência, ou seja, de todos os princípios positivados no caput do artigo 37 e que ordenam
o bom funcionamento da administração pública no Brasil. Excelências, esses argumentos foram sintetizados e apresentados com máxima precisão no parecer exarado nos autos pela Procuradora-Geral da República, doutora Raquel Dodge. Excelências, quero ainda ressaltar que a exigência de licitação consta do artigo 4º, inciso 1 e parágrafo 3º da Lei 9.491, de 97, que estabelece o Plano Nacional de Desestatização. Esse dispositivo legal determina que sempre que a alienação de ações implicar perda do controle acionário, é necessária a realização de leilão. E dezenas de empresas foram privatizadas no Brasil, observando-se essa exigência legal, observando-se o princípio licitatório. A exigência de licitação nunca impediu que as privatizações se realizassem no Brasil e não há razão para impedir que elas se realizem agora. Excelências, é ainda importante ressaltar que na segunda parte a primeira parte do dispositivo legal, ora examinado, menciona alienação de ações, e relativamente a esta parte que se pede a realização de interpretação conforme. Na segunda parte, o dispositivo menciona bens que as empresas produzam ou comercializem. Quanto a esse ponto, não há dúvida nenhuma de que não é necessária licitação em conformidade com a jurisprudência tradicional do Supremo Tribunal Federal. Na última parte do preceito, há referência, agora do Decreto 9.188, a unidades operacionais, estabelecimentos integrantes de seu patrimônio. No que toca a este ponto, obviamente, é necessária a instauração de processo licitatório. Se é necessária a instauração de licitação para que uma escola primária compre carteiras, para que uma escola primária adquira a merenda dos alunos, seria absurdo alienar, por exemplo, uma plataforma de petróleo ou um conjunto de gasodutos que valem 34 bilhões de reais sem a instauração de um processo licitatório. Não há sentido, excelências, data vênia, se exigir um procedimento mais rigoroso para aquisição de quentinhas para um presídio que para alienação de ativos que somam 34 bilhões de reais. Excelências, para concluir, o Partido Comunista do Brasil gostaria também de enfatizar que é absolutamente incompatível com a alienação desse tipo de ativo a adoção do procedimento sigiloso previsto no Decreto 9188. Data máxima vênia, os fatos recentemente vivenciados no Brasil demandam mais publicidade, mais controle da economicidade, mais controle da impessoalidade e não procedimentos sigilosos e informais. O Partido Comunista do Brasil, nesses termos, pugna pela manutenção da liminar, pela confirmação da liminar proferida pelo ministro Lewandowski. Eu chamo agora para a tribuna, que falará pela Advocacia Geral da União, o ministro André Luiz de Almeida Mendonça, advogado-geral da União. Senhor ministro Luiz Fux, no exercício da presidência deste colênio Tribunal Superior Supremo Tribunal Federal, senhor ministro relator, ministro Ricardo Lewandowski, por afetação de relatoria, por assim dizer, em virtude da íntima conexão com a reclamação, ministro Edson Fachin, senhoras ministras, senhores ministros, senhor vice-procurador-geral da República. Só um esclarecimento, doutor André, a reclamação
Não está em julgamento. Não, eu sei. A reclamação está em julgamento. É só que há uma conexão íntima de teses aqui que certamente vão repercutir de algum modo no âmbito da reclamação, por isso a deferência também ao que está objeto hoje sob a coordenação e a relatoria do ministro Lewandowski, que também tem uma íntima conexão com o objeto da reclamação. Os assuntos eles vão se intermediar, se correlacionar, não há como. Certamente hoje o objeto são 4 ações diretas de inconstitucionalidade. De modo mais específico ainda, o artigo 29, inciso 18, da Lei das Estatais. Esse dispositivo trata da dispensa de licitação, em especial de ações, de bens, de direitos das empresas estatais de âmbito nacional. Tentando sintetizar o objeto da discussão, nós podemos dizer que uma tese que caminha num sentido é se pode ou não haver venda dessas ações a partir de uma legislação geral ou se demanda uma lei especial. Um outro contexto de discussão é se pode, qual é a forma? Por licitação ou por processo de dispensa. Se me permitem, o objeto da discussão, ele não é a alienação feita, executada pela própria União. O que sim seria a desestatização, que, com base na desestatização, é a lei de 97, que trata da temática, a lei 9478, a lei 9491 de 97, a 9478, a lei do petróleo. Então, desestatização, venda pela União, lei do PND, do Plano Nacional de Desestatização. O que nós estamos discutindo aqui hoje é a compra e a venda de ações por parte da própria estatal. Ou seja, é a própria Petrobras que está alienando ou está comprando. Não é a União diretamente quem o está fazendo. E, nesse sentido, aplica-se, quando se trata de desinvestimento, que é o que trata a lei das estatais, aí sim há uma dispensa de licitação e um conceito para tentar clarificar a diferença entre desestatização e desinvestimento. Na desestatização, a União, no caso, vende, o dinheiro é incorporado ao patrimônio da União. No desinvestimento, a estatal vende as suas próprias ações e o dinheiro é reincorporado dentro da própria estatal. O conceito é desinvestir para reinvestir. Nós não estamos aqui discutindo a venda das estatais. Nós estamos discutindo a possibilidade dela, no âmbito de um mercado competitivo, como no caso da Petrobras, poder exercer as mesmas atribuições que as demais empresas privadas, concorrentes, podem exercê-lo. Dentro dessa perspectiva, eu acho importante nós revisitarmos a Constituição. Qual a diretriz que a Constituição dá para o Estado brasileiro? Artigo 1º, inciso 3 da Constituição. É princípio fundamental do Estado democrático de direito à iniciativa privada. Ou seja, em regra, prevalece a iniciativa privada. E como é que ela trata depois de um modo mais específico no artigo 173? Ela reforça a regra da iniciativa privada. Diz o artigo 173, ressalvados os casos previstos na Constituição, a exploração direta da atividade econômica pelo Estado, olha a condicionante, só será permitida quando necessária, e reforça a condicionante, necessária que aos imperativos da segurança nacional ou ao relevante interesse público. Princípio, iniciativa privada, com várias condicionantes no artigo 173 caput, relevância, exceção, apenas quando para atender o interesse da segurança nacional ou relevante interesse coletivo.
Portanto, ter uma estatal não é a regra. Não é sem razão que o artigo 37 da Constituição, lá no inciso 19, pontua que a criação de uma empresa, sociedade de economia mista ou empresa pública, depende de lei, porque é uma intervenção anômala, excepcional, no exercício da atividade econômica. E o artigo 37, inciso 20, ele abranda um pouco na questão das subsidiárias. Ele não trata de lei específica. Ele trata de lei geral, conforme já amplamente reconhecido por este colégio do Supremo Tribunal Federal. E eu cito aqui os precedentes: ADI 234, relator ministro Nélio da Silveira; ADI 3578, relator ministro Sepúlveda Pertence; e a mais recente, ADI 1703, relator ministro Alexandre de Moraes. Se nós especificarmos no caso da Petrobras, na ADI 1649, cuja relatoria era do ministro Maurício Correia, e em especial no voto do ministro Nelson Jobim, no caso específico da Petrobras, também se definiu que basta uma lei de caráter geral. Não é necessária lei específica. Vamos nos deter agora no caso Petrobras. Quantas subsidiárias hoje a Petrobras tem? 38 subsidiárias. 64 controladas. Mais de uma centena de empresas. Para tudo. Até para botijão de gás. Até para postos de combustíveis. Uma gama e uma infinidade de transportadoras, empresas específicas. A pergunta que nós fazemos: essas empresas, todas elas foram criadas por lei específica? Em sua imensa maioria, não. E aqui eu trago um paradoxo preocupante. Se para vender ações eu preciso de lei específica, se para comprar ações eu preciso de lei específica, para vender eu também precisaria. Se para vender ações eu preciso de lei específica e processo licitatório, para comprar, para montar uma empresa, adquirir uma outra empresa, eu também precisaria. Se para excepcionalidade, que é intervir na atividade econômica, eu preciso criar por lei, eu também precisaria, logicamente, fazê-lo por lei específica. Mas não é o caso, na imensa maioria isso não aconteceu. E qual é o paradoxo? É que se eu preciso vender por licitação, eu também precisaria comprar por licitação. E se eu precisaria respeitar uma lei específica para vender, eu também precisaria para criar. E isso não foi respeitado. E aí o dilema é: agiram com improbidade administrativa e crime de acordo com a lei de licitações aqueles que criaram essas empresas? Na verdade, não é a questão de um ato discricionário, nós estaríamos, de venda, de possibilidade de venda, seria de anulação da aquisição. Por afronta à expressa inobservância dos preceitos da Constituição. Ou seja, eu não posso ter um rigor maior do que eu tive para o próprio ato de criação. Não se justifica uma empresa como a Petrobras ter quase 130, 140 empresas subsidiárias e controladas. Nós não estamos tratando aqui da venda da holding, da Petróleo Brasileiro S.A. Nós estamos tratando aqui da possibilidade da Petrobras desinvestir para reinvestir nela mesma. Para que nós nos atenhamos aos números, segundo a Secretaria de Governança das Estatais do Ministério do Planejamento extinto, no ano passado, durante a audiência pública, ela trouxe os seguintes números. No ápice do endividamento, as empresas estatais estavam com 544 bilhões de dívida.
Em função do programa de desinvestimento, se reduziu 150 bilhões, se ficou agora com endividamento de 390 bilhões. Ou seja, o próprio recurso de 150 bilhões do programa de desestatização já executado foi aportado nas próprias empresas. E é isso que se pretendem. Com esse endividamento, o que tem acontecido com as estatais? Elas estão se sucateando, sem capacidade de investimento. Elas incharam por todos os ideais que pudessem haver, não deu certo o processo, e elas estão endividadas. Como a Petrobras vai se manter no mercado competitivo, tendo atualmente somente a Petrobras uma dívida de 292 bilhões de reais, num custo anual dessa dívida de 17 bilhões de reais. E se nós nos depararmos com o caso da TAG, por exemplo, nós teríamos nessa semana o aporte de 8,6 bilhões de dólares, seria depositado amanhã, quase 34 bilhões de reais, que deixaram de ser depositados. Para quê? Para que a Petrobras pudesse reinvestir nela mesma, reduzir o seu endividamento, manter os empregos que ela tem, se modernizar, se tornar mais competitiva. Mas poderíamos dizer, tudo bem, não precisa lei específica, porque nem a criação dessas subsidiárias todas e dessas controladas se deu por lei específica. Nós temos uma lei geral, evidente que temos, desde 97, a lei do petróleo, no artigo 64, cuja constitucionalidade já foi reconhecida por esse Supremo Tribunal Federal. Nós já temos uma lei geral. Nós não precisamos ir na lei do PND, do Programa de Desestatização, até porque não se trata de desestatização. Não é a União que está vendendo o seu controle acionário. Bom, se tem lei geral, vamos pensar e raciocinar se precisamos de um processo licitatório. Queria dar meu testemunho a essa Suprema Corte. Trabalhei coordenando os principais acordos de leniência da Operação Lava Jato. Centenas de contratos eivados de ilicitude em função dos escândalos ocorridos. Todos eles se submeteram a um processo de licitação. Dos vários contratos que a Petrobras faz, que estão fora da regra da licitação, não tive o relato de um caso sequer de pagamento de propina ou de ilicitude. Nós precisamos caminhar no Brasil onde a forma tem menos importância e a essência, os princípios do artigo 37 é que devem ser preservados. Me permitam trazer alguns dados concretos do processo da TAG. O processo, segundo o artigo 15 do decreto, tem 7 etapas. É dispensa, mas tem ordem, tem rigor, segue os padrões que foram estabelecidos pelo próprio Tribunal de Contas da União. Preparação, consulta de interesse, apresentação de propostas preliminares, apresentação das propostas definitivas, negociação com os primeiros colocados, depois divulgação justificada dos resultados e só depois, em último lugar, uma definição da empresa pela venda ou não. No caso da TAG, foram 67 empresas convidadas. 20 outras manifestaram interesse, num total de 87 empresas participantes do certame. Mais fiscalizado que isso, 87 empresas. Exigiu-se capacidade financeira, expertise, foram analisadas as melhores condições e nenhum questionamento na justiça quanto à legalidade da operação. Nenhum. E mais do que isso, seguindo as diretrizes do próprio Tribunal de Contas da União. E eu me valho do Acórdão 442 do Tribunal de Contas da União do ano de 2017.
que justificou justamente a criação desse procedimento. Não é aplicável para os negócios em apreço o rito estabelecido na Lei 9491, que é do PND, diz o tribunal. Primeiro, há que se considerar que o PND, que é a desestatização, tem como fim principal diminuir o montante da dívida pública. De outra parte, diz o tribunal, não vejo identidade entre os objetivos do programa de desinvestimento da Petrobras com os objetivos fundamentais do PND. E é nesse sentido que nenhum processo é tão controlado como uma operação dessa natureza. CGU, TCU, CVM e com o aval do próprio Tribunal de Contas da União. Excelências, certamente a lei geral, certamente se justifica o processo estabelecido pela lei das estatais no artigo 29, inciso 18. Nesse sentido, com devida vênia aos entendimentos em contrário, a União pede pelo não acolhimento da medida liminar que foi pleiteada pelos autores. Obrigado pelo tempo de Vossas Excelências e a Advocacia Geral da União reitera a confiança nesta Corte e agradece a tempestividade e a urgência com que os senhores têm tratado esse assunto. Agradeço ao advogado-geral da União, doutor André Mendonça, e agora falará pela Procuradoria-Geral da República o vice-procurador-geral da República, doutor Luciano Maris Maia. Eminente senhor presidente, ministro Dias Toffoli, eminente relator, ministro Ricardo Lewandowski, eminentes ministras, eminentes ministros, ilustre advogado-geral da União, doutor André Mendonça, ilustres advogados das partes, minhas senhoras, meus senhores. Desestatização ou desinvestimento? Shakespeare aqui. What's in the name? Por nenhum outro nome terá a rosa cheiro diferente. Mas aqui não se trata de rosa. E o cheiro também é diferente. Se trata, efetivamente, de valorizar, como lembra a ministra Carmen Lúcia permanentemente, e a Paraíba ainda está iluminada por sua palavra eloquente, lembrando-nos que a nossa Constituição inicia-se com a República. Artigo 1º, a República Federativa do Brasil. E o que é a República Federativa do Brasil? O que é público, o que é do público e o que é para o público? E com os princípios que estão na República Federativa do Brasil. E começam esses assim: a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, etc. e tal. A República, para ter soberania, precisa ter controle estratégico sobre suas riquezas, sobre os seus bens. E quando estamos falando aqui, não é possível deixar de lembrar há quanto tempo dizíamos: o petróleo é nosso. Podemos dizer a Petrobras é nossa, a Eletrobras é nossa, as outras são nossas? Ou como deixarão de ser nossas? Podemos participar desse processo? O artigo 37 da Constituição, adequadamente nos incisos 9, 11, 19 e 20, observam a necessidade de lei para a criação. E este Tribunal Supremo, em mais de uma assentada, definiu a necessidade de lei para livrar-se do que é público e tornar o privado. Nós estamos sabendo a dificuldade que é converter o público na privada ou no privado e a necessidade de respeitar sempre a forma, porque é da forma que se verifica o respeito à Constituição e às leis. Aliás, o desrespeito às formas em geral, no modo de dirigir-se ao judiciário, no modo de dirigir-se ao parlamento, no modo de dirigir-se às autoridades e mesmo à sociedade em geral, tem sido causas de imensos desarranjos institucionais nesse Brasil. Portanto, respeitar a forma é, ao mesmo tempo, respeitar a substância. E, por essa razão, há aqui, sim, uma necessidade de verificar se a forma é consonante com a substância para respeitar a Constituição. Embora
como esses ilustres ministros e ministras orientam a todos nós, não se interpreta a Constituição apenas no seu texto, mas no seu contexto e, portanto, conhecer a realidade é essencial. Mas em um controle concentrado, esses fatos aqui mencionados da realidade das várias empresas não estarão sendo aqui apreciados, porque não resultará daqui nenhum procedimento de investigação a respeito da ocorrência ou não de desvios na criação ou alienação dos seus produtos. Aqui o que se está, particularmente nessa assentada, se verificando, é se o inciso 18 do artigo 29 da Lei 13.303 tem pertinência com a nossa Constituição republicana. A ministra Carmen Lúcia, homenageada com um Congresso de Direito Constitucional, cujo tema era a República, explicitou que trazia a República consigo não só a ideia do respeito aos direitos fundamentais, a ideia da participação do povo e da democracia, mas especialmente a ideia de um governo regido pela lei e sempre a lei sendo a referência normativa a reger a sociedade. Este tribunal, disciplinadamente densificando o sentido de república ou o princípio republicano, associou ou juntou ou considerou que estava junto permanentemente a moralidade administrativa, a impessoalidade, a responsabilização e o dever de prestação de contas, a transparência e, portanto, essencialmente, para fazer com que o que é público deixe de se tornar público, há um dever de respeitar a vontade do Parlamento. A vontade do Parlamento e um processo de considerar todos iguais na clareza da transparência do acesso ao que, sendo público, pode se tornar privado. É, portanto, com objetividade, como mencionado pela Procuradora-Geral Raquel Elias Ferreira Dodge, necessário que o artigo 29, inciso 18, seja reconhecido como incompatível com a Constituição, nos já referidos artigos 37, incisos 19 e 20, porque não é possível que a compra e venda de ações das estatais seja feita sem uma lei autorizativa e sem uma lei que permita exatamente que todos saibam quais são as estatais que estão sendo desinvestimento ou desestatizadas, para que nós consigamos ter no processo, com transparência, clareza do que temos. E se isto, por outro lado, é uma exigência específica do artigo 37, incisos 19 e 20, é também coerente com o nosso sistema, porque o poder legislativo, que não só é capaz de concordar com a vontade de uma iniciativa do presidente para que a lei possa ser produzida e, afinal, novamente sancionada pelo presidente, mas fiscaliza a coisa pública com auxílio do Tribunal de Contas, verificando não só os critérios da legalidade no sentido estrito, mas o caráter da sua operacionalidade, da sua eficiência, fazendo a análise, portanto, das escolhas estratégicas, de tal maneira que é absolutamente incompatível com o nosso ordenamento republicano, um dispositivo que permite a desestatização ou um desinvestimento com alienação do capital votante e, portanto, do poder de mando sobre uma estatal, ausente lei, ausente processo licitatório. Portanto, o Ministério Público, reiterando inteiramente a manifestação densa da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, nos autos referidos, opina aqui pela inteira confirmação da prudente, da exata decisão do ministro Ricardo Lewandowski ao conceder a medida cautelar. Agradeço ao vice-procurador-geral da República, doutor Luciano Maris Maia. Este é um tema da maior
e envergadura, da maior dimensão, tanto que o ministro relator realizou audiência pública sobre o tema. Todos nós precisamos nos debruçar sobre ele e, como combinado no início, nós então encerraremos por aqui e suspendemos a sessão e suspendemos esse julgamento para continuidade na próxima quarta-feira, dia 5 de junho, a partir do voto do relator. Está encerrada a sessão de hoje. Muito obrigado a todos.